Boa, boa nação rubro-negra! Hoje temos um vídeo muito interessante para vocês, reagindo aqui ao Flamengo que fez mais uma proposta a Caio Jorge, também tá atrás de outros reforços aí, surpresa nessa janela, e os rivais já estão morrendo aí de inveja, se mordendo aí, dizendo aí que o Flamengo tá assediando o jogador, tá indo para cima. E vamos ver aí que a imprensa rival está em choque. Então, sem mais enrolações, vamos ver aí, galera, com esse vídeo. Porque o Flamengo segue insistindo e fez uma terceira oferta pelo Caio Jorge? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Luiz. Esse protocolo do Feliz Ano Novo é sempre difícil, né? Cada um chega às vezes a 30 de janeiro, a pessoa ainda tá dando Feliz Ano Novo para as pessoas, né? Eu também nunca me acertei com ele. Mas é isso mesmo, Luiz. Tem uma proposta, foi feita hoje de manhã, formalizada em papel, né? Um documento Flamengo oficial. É a primeira vez que o Flamengo oficializa um documento de proposta pelo Caio Jorge. As duas propostas anteriores tinham sido feitas em conversas do BAP, presidente do Flamengo, com o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, e dessa vez formalizou a proposta de 30 milhões de euros, que é 188 milhões de reais aí na conversão. A diferença anterior é porque a anterior era em torno dos 24, a última tinha sido 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, né, que o Flamengo avalia ali em torno de 8 milhões de euros, mas agora é uma proposta toda em dinheiro, e aí o clube está esperando uma resposta, tem um entendimento de que, da parte do Caio Jorge, que tem uma... Isso é a versão do Flamengo, né? Assim, a versão do Flamengo é que o Caio Jorge demonstrou vontade e interesse de jogar no Flamengo. Então, por isso o clube está insistindo. E eu acho que essa questão da formalização da proposta traz um novo elemento. A gente vai lembrar que o Cruzeiro recusou, disse que deu como encerradas as negociações na terça-feira e tinha recusado as duas propostas anteriores, né? Mas eu acho que a formalização coloca ali, inclusive, uma questão, talvez, para o Cruzeiro, de que pode rechaçar, me parece até que vamos esperar para ver, mas diante das recusas anteriores é possível que reachasse de novo, mas talvez ele tenha que ter uma conversa com o próprio jogador, que já teve alguma sinalização de salário possível se houvesse um acerto de proposta pelo Flamengo, né? Então é isso, tá formalizada essa proposta aí, a gente trouxe hoje mais cedo e vamos esperar para ver o que o Cruzeiro vai dizer, porque agora vai ter ali uma troca de documentos, digamos assim, pelo menos para dizer, olha, não estamos aceitando, alguma coisa assim, ou estamos aceitando, esperar para ver qual é a resposta do Cruzeiro. Rodrigo, dá pra gente entender o que faz o Flamengo acreditar ou ter um tom de otimismo para conseguir essa contratação? Porque Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, já disse que só por 50 milhões de euros, né? Que é um valor para lá de elevado. O que faz o Flamengo acreditar que ainda pode conseguir essa negociação depois que ela já tinha sido encerrada, mas ainda assim fazer uma nova oferta? Eu acho que tem... Imagine poder... Coisa que eu vou dar de informação. Da parte do clube, tem um entendimento do Flamengo que tem o interesse do Caio Jorge jogar no Flamengo. Esse é o entendimento do Flamengo, então isso conta dentro de uma operação, não é decisivo, né? É importante, mas não é decisivo, né? O Cruzeiro pode dizer não, ele está com o Caio Jorge sob contrato. E aí eu, contando uma análise, o que o Flamengo perde exatamente em fazer uma nova proposta? Ele coloca uma pressão no Cruzeiro, que aí o Cruzeiro fala assim, não aceita. E aí o Cruzeiro vai ter que conversar com o Caio Jorge. Alguém assim, já tem um salário lá posto. Do outro lado, e o Cruzeiro recusa. Em geral, nesses cenários, vai ter que ter alguma espécie de conversa com o próprio jogador e, eventualmente, se acertar alguma espécie de aumento com ele, né? Então, fazer uma nova proposta, se é um dinheiro que está disponível, é o jogador que o Flamengo quer, o estilo que ele quer, né? E a gente pode até falar um pouco disso, que foram falados em outros nomes, mas o Flamengo quer um jogador com mobilidade, não é que quer qualquer centroavante, bom, ele quer um centroavante com mobilidade, que tenha pressão de marcação e que tenha ataque à profundidade, como falam os modernos, né? Ou seja, chegar ali a linha defensiva adversária, conseguir atacar bem
esse espaço, né? É uma característica totalmente oposta à do Pedro. Justamente porque tem o Pedro com uma característica ou quer ter outro diferente. Então, às vezes se falou muito em centroavantes que às vezes são de área, não é o perfil que o Flamengo está buscando. Ele não está buscando simplesmente um cara para revezar com o Pedro, ele quer um cara E o Caio Jorge tem essa característica. Pois é um jogador que está muito valorizado, obviamente, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Do último Campeonato Brasileiro, então, um cara que vem se destacando bastante. Mas vale esse investimento, toda essa briga toda, Danilo? Assim, eu sou da tese que se o clube pode pagar, se o clube tem orçamento para isso, tem que avaliar e falar, não, eu posso pôr até 30, 40, enfim, pode arcar com isso, ainda mais o Flamengo, que a gente sabe que tem toda aquela questão, receita recorrente, 2 bilhões e tudo mais, então é algo que o Flamengo pode arcar. Agora, é sempre um risco, a gente vai ver agora, o Samuel Lino foi contratado por 31 milhões, né, somando tudo lá, e não deu certo, não estourou até agora. Mas o Flamengo pode pagar. O Palmeiras contratou o Vitor Roque por 25, demorou para o Vitor Roque virar. A questão tem dinheiro para pagar? Tem. Eu acho, assim, qualquer outra situação o Cruzeiro já tinha aceitado as propostas que o Flamengo fez. Mas a gente vive uma situação muito peculiar, que é ter um dono que não está nem aí para fazer dinheiro com o clube. Mas, para mim, eu já falei isso até terça com o Rodrigo no All News, a maior loucura entre o que o Flamengo está disposto a pagar ou o que o Cruzeiro tá negando, para mim, é mais louco o Cruzeiro negar do que o Flamengo oferecer. Os dois marcando território ali, né? É uma disputa de poder também, né? De um posicionamento, sim, mostrando força. A gente até falava isso essa semana também, né, PVC, do Cruzeiro, falando, olha, eu sou protagonista também, eu quero brigar de frente com você, não é só o Palmeiras que está nessa briga aí com o Flamengo, não. Eu me coloco nesse lugar também. E por isso manter o Caio Jorge é importante. Você acha que o Cruzeiro pode balançar, tendo ali, proposta na mesa, um dinheirão na mão, ou Pedrinho BH vai manter essa postura? Eu conversei com o Pedrinho 3 vezes nos últimos 15 dias. Nas 3 vezes ele falou 50. E não é 50 eu vendo, é 50 analisa. 50 eu converso? Não, 50 analisa, porque assim... Porque tem uma... Outro dia o Celso Zelt falou na ESPN isso, e é pura verdade, né? Tem uma história marcante da história do futebol brasileiro e do Flamengo, que é a venda do Zizinho para o Bangu. O presidente do Flamengo se chamava Dario Melo Pinto e o presidente do Bangu era o Guilherme da Silveira, e os dois estariam supostamente num café, conversando, ou numa cerveja, e o Dario Melo Pinto disse, não tem preço. O Guilherme da Silveira virou para ele e falou, qualquer jogador tem preço, qual é o preço do Zizinho? Aí o Dario Melo Pinto disse, é tanto, não, vai ser eu pago. Pum, e o Zizinho foi para o Bangu. Saiu do Flamengo e foi pro Bangu. Imagina a loucura e nos anos 40 ele saiu do Flamengo e ir pro Bangu. Claro que não é. Isso é história do futebol brasileiro. Tá um pouco no folclore, um pouco na história, mas se conta a história dessa maneira. O que o Pedro Lourenço está dizendo é que ele não quer vender porque ele quer ser o rival do Flamengo desse ano. Então, assim, a gente se desacostumou um pouco com as negociações no mercado brasileiro, de clube brasileiro para clube brasileiro, mesmo com o Palmeiras comprando o Marlon Freitas, mesmo que você volte lá, em 89, Bebeto saiu do Flamengo para ir para o Vasco, numa circunstância particular, porque era final de contrato, tinha cláusula de rescisão que o Vasco pagou, Edmundo saindo do Vasco para o Palmeiras, Edmundo saindo do Palmeiras para o Flamengo, mas a gente se desacostumou um pouco com isso. Então, por causa desse desacostumado, eu faço uma hipérbole. Se em 1976, Internacional campeão brasileiro, o Grêmio chegasse com 50 milhões de euros e dissesse para o Internacional, 50 milhões de euros, me vende o Falcão, o Inter vendia? Para o Grêmio, não. Sim. Para o Grêmio, não. Isso é óbvio e vai ser assim? Tem que ser assim? Não tem que ser assim. O Cruzeiro pode mudar de ideia. O Pedro Lourenço me falou 3 vezes nos últimos 15 dias que ele não vende por menos de 50 milhões de euros. Isso, então, é matemático, não vai vender por menos de 50? Ele pode mudar de ideia agora, tomando um gole d'água. Mudei de ideia, vendo. Caio Jorge pode bater na porta e falar, Pode acontecer 1 milhão de coisas. Mas a lógica do Pedro Lourenço não é eu sou louco e não vendo porque eu sou louco. Não é isso. O que o Cruzeiro está dizendo é o rival do Flamengo neste ano não vai ser o Palmeiras, sou eu. E se eu vou ser o rival do Flamengo, eu não posso vender o Caio Jorge para o meu rival.
O desejo do jogador não é determinante, mas sempre tem um peso, né? Agora tem que saber qual o tamanho desse desejo. Não, acho que dificilmente Caio Jorge forçaria uma saída, né? Mas ele pode querer jogar. E aí, Mussete? O peso do desejo do jogador e o peso do desejo do Cruzeiro de se colocar como protagonista, como é que fica essa história? Ô Lu, eu acho que o desejo do jogador é mais forte do que o desejo do Cruzeiro nessa situação. Jura? Porque uma coisa é o Caio Jorge ter ficado balançado. Outra é o Caio Jorge falar, eu quero ir para o Flamengo. Se chegou ou se chegar nesse ponto, eu acho que muda todos os rumos da negociação. Porque o Pedro quer se afirmar, mas para disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, ou com qualquer outro clube, ele precisa ter o Caio Jorge querendo. E o Caio Jorge, eu não quero aqui falar de passado, mas o Caio Jorge teve essa mesma situação no Santos. Quando ele não renova o contrato, chegam Juventus e Milan, o Santos não queria liberar e o Caio Jorge pede para não treinar, para não ser relacionado, força uma situação. Os empresários do Caio Jorge também são empresários muito fortes no mercado, então o Santos analisa, o Caio Jorge não quer mais jogar aqui, ele não vai me ajudar, deixa eu fazer um dinheiro vendendo para a Juventus. Não sei se chegou ou se vai chegar nessa situação, mas a força do Pedro Lourenço de recusar, eu acho que é inferior ao Caio Jorge dizer para o Cruzeiro que não quer mais jogar. Eu acho que isso mudaria os rumos da negociação. Inclusive, já temos uma atualização e uma resposta, hein? Aqui, que está no All Sport agora, matéria assinada por Guilherme Xavier e Valentim Furlan. O Cruzeiro recusou a terceira proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. O Pedro Lourenço está dizendo, eu conversei com ele 3 vezes, repito. Ele diz 50 milhões de euros... Não é vendo. A gente senta para conversar. Ele não disse isso com todas as letras. Assim como a bendita da história, da frase, que tem uma central do abafa incrível, que assim, quando ele disse... O Pedro Lourenço não falou de sacanagem nenhuma. Ele falou assim, ele falou ou não falou? Eu não ouvi a frase da boca dele. Mas eu não ouvi o desmentido dele quando eu perguntei se ele tinha falado. A história do se eu vender meus gado. Não ouvi o desmentido. Então eu não vou desmentir, não tô valorizando a história, mas eu não vou desmentir uma história que quando eu perguntei não teve desmentido. Como é que eu vou desmentir uma história que eu perguntei para o dono da frase e ele não desmentiu? Então não é esse o ponto. Também não vou valorizar a história. Ele quis dizer num tom jocoso, de brincadeira. Ele não quer vender. Vai vender? É a segunda pergunta. A primeira resposta é, ele não quer vender. Vai vender? A gente vai ver até o final do processo. A matéria diz ainda aqui... Isso aqui diz então que o Flamengo fez essa terceira proposta à Raposa. A oferta foi oficializada em um documento ao Clube Mineiro enviado nesta quinta-feira e dessa vez a proposta foi toda em dinheiro. Um total de 30 milhões de euros ou 188 milhões de reais. O Cruzeiro, que já tinha recusado 2 propostas anteriores do Clube Rubro-Negro. No início da semana, os dirigentes cruzeirenses tinham dado por encerrada as negociações com a equipe carioca e agora o Flamengo então volta com tudo, tentando contratar o Caio Jorge para essa temporada de 2026, quase 200 milhões de reais, a informação do Rodrigo Matos, meu caro Mauro César Pereira. O Flamengo então não desiste, parecia dado como quase encerrada essa novela, essa negociação, não exatamente uma negociação, né, mas o Flamengo indo para cima e o Cruzeiro recusando as propostas, e agora o Flamengo vai com essa proposta então, com essa oferta de 30 milhões de euros, 188 milhões de reais. Eu acho uma proposta exagerada. Não acho que o Caio Jorge seja jogador de 30 milhões de euros. Aí tem algumas questões, né? Tem uma tese do Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, que é para pensar bastante, que é o seguinte, o Flamengo pode estar querendo inflacionar o mercado. Eu não sei se tem essa sofisticação toda, a estratégia do Flamengo, tá? É uma tese do Fabrício que eu acho que é para pensar. Com a entrada do fair play financeiro, acho que em 2 anos, se não falha a memória, os clubes vão ter que gastar 70% daquilo que arrecadam. Né? Se você inflaciona o mercado, você joga os preços para cima, não é só multa rescisória, pagamento para jogador sair de um clube para outro, é salário também, luvas e tudo mais. O que acontece? Os donos de SAF ficarão obrigados a fazer aportes ainda maiores, porque você tem que gastar 70% do arrecadado. Como é que você faz para arrecadação? Para você gastar 700 milhões, tem que ter arrecadação de 1 bilhão. Então tem que botar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Ele acha que pode ser parte da estratégia. Não sei se chega a tanto, mas acho um exagero, 30 milhões pelo Caio Jorge.
Acho que o Flamengo passa do ponto, oferece mais do que eu acho que o jogador vale, na minha opinião. E o Cruzeiro está arriscado a deixar de fazer uma venda fantástica. É quase 200 milhões de reais por um jogador. Muito dinheiro para ele. Não que ele seja mau jogador, ele é bom jogador, mas acho que é muito. Mas ainda, você acha que também pode ser uma consequência ruim de tudo que o Flamengo vem vivendo em termos de faturamento também? Os outros times sabem que o Flamengo tem dinheiro para pagar? E... Cara, isso é uma coisa que eu tenho muita gente falando assim, o BAP falou. Todo mundo sabe que o Flamengo fatura muito, sai no balanço. Não adianta ele não falar. Ele vai falar o quê? Olha, estamos duro, estamos sem dinheiro. Ah, tá bom, me engana que eu gosto. Eu sei que vocês têm dinheiro. Pô, todo mundo sabe, não tem como. Não vai esconder, não vai falar, somos pobres. O que falta aí, talvez, você tem que ser bom negociador. Aí vai aquela coisa, você vai em cima de quem... O Cruzeiro, o clube, o time, ele não gera essa receita toda. Mas o dono é dono de uma rede de supermercados, um homem muito rico. E ele quer colocar dinheiro lá. E ele pode. Então você está atacando justamente um clube que não tem vulnerabilidade financeira nesse momento. Esse é o ponto. Se o Flamengo vai atrás de um jogador, atacante, um bom atacante, aqui no Brasil, no exterior, de um clube que precisa do dinheiro, opa, peraí. 20 milhões de euros, 18 milhões de euros, 22 milhões de euros. Compra. Essa é a questão. Sim. O mesmo acontece com relação ao próprio Flamengo e ao Palmeiras, quando clubes de fora tentam contratar seus jogadores. O cara chega no Flamengo e fala, eu quero contratar aquele jogador ali. 5 milhões de euros. Nem dá para conversar. Palmeiras, a mesma coisa. Aí o cara vai no Fluminense, o cara vai no Botafogo, agora é uma coisa maluca, não dá para definir. Vai no Corinthians, vende. São Paulo vende. Os São Paulinos vivem criticando a diretoria de São Paulo porque acha que vendem barato seu jogador. Porque o São Paulo está sempre matando cachorro a grito. Sim. Aí ele vende barato. Então o mesmo acontece agora com relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma coraça protetora desse assédio, que é o dinheiro do seu dono. E lembrando, ele não é um benfeitor do Cruzeiro, ele é dono do Cruzeiro. Ele é dono da rede de supermercados BH, o Pedro Lourenço. Ele é dono do Cruzeiro. O Cruzeiro é dele. Gente, é dele, ele é o dono, não é o torcedor, não, é o dono do time de futebol. Tem lá um CNPJ, a Sociedade Anônima de Futebol Cruzeiro, é dele. Ele comprou esse negócio. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal e Mauro César falou aí algo que faz muito sentido, né? Talvez o Flamengo esteja aí inflacionando o mercado, porque só ele tem condição de comprar jogadores desses valores. E os times de menores orçamento não conseguem contratar jogadores, né, desse valor. Então, o Flamengo fazendo isso, os jogadores vão ter que pagar muito mais para contratar e os times que recebem pouco não vão conseguir. E assim, não vão ter o melhor elenco como o Flamengo tem, né? Então, o Flamengo pode estar fazendo essa jogada também, né? Porque tá vendo aí que Pedrinho tá recusando essa proposta do Flamengo, né? Se a gente for analisar as propostas do Flamengo que ele fez envolvendo Cebolinha e essa agora, os valores ainda estão mais abaixo, né? Porque o Flamengo tinha oferecido 24 milhões de euros, mas Cebolinha, que era 8, ia para 32 milhões de euros, né? Agora o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros zerados, né? Então, parece que antes a proposta estava melhor, com o Cebolinha indo para lá. Não sei, né? Então, o que vocês acharam, galera? Deixe seu comentário aqui pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.